estão acompanhando pelo Facebook também. Vamos aqui para os nossos recadinhos. Aquele tradicional, vamos desligar o celular, vamos deixar o celular de lado aí por uns instantes e vamos nos ligar com Jesus. Porque vai que na hora da palestra toca o celular, né? Aí fica ruim. Como dizem os meninos no segundo trabalho lá, a gente brinca que é Bezerra ligando, né? Então vamos desligar os celulares, que dá tempo ainda, para não atrapalhar o palestrante, a vibração ou as leituras. Ok? Nós vivemos na era moderna, né? O celular, tem uma série de... Só do tempo que isso aqui, quando nós chegávamos aqui, era no gogó, né? Mas faz parte da vida moderna, às vezes a pessoa depende muito de uma ligação, de uma mensagem, né? Mas, do momento que entramos na casa religiosa, temos que deixar um pouquinho e nos ligarmos com Jesus, com a espiritualidade, nesses momentos que eles nos proporcionam para nós. Ok? Não nos esqueçamos das cestas básicas, 400 cestas básicas mês para as famílias assistidas. Você me pergunta, alguém está vindo pela primeira vez? Não? Já estão todos familiarizados com a nossa casa de paz e amor, então. Isso é muito bom. Continuem nessa atividade de estar sempre aqui às terças-feiras ou outro dia da semana. É muito importante a presença de vocês em nossa casa. Vai acontecer, deixa eu ler aqui que isso é importante, bazar de artesanato do Dia das Mães, dia 3 de maio, das 11 horas às 17 horas, no dia 4 de maio, das 8h30 às 11h30. Em frente à livraria, vai ter esse bazar, o trabalho que as meninas confeccionam, um trabalho lindo, maravilhoso, esse trabalho de artesanato, né? Então, venho no domingo de manhã, sábado, a partir das 11 horas, mais uma forma de estar ajudando a nossa casa de paz e amor em Jesus. Vamos para a nossa programação. Antes, porém, vou estar sempre frisando aqui o evangelho que nós temos todos os dias, às 20 horas, com transmissão pelo Zoom, de segunda a sexta-feira. Quem quiser, a Rai, a Lurdinha que está lá atrás, tem o ID e a senha. Às vezes, nós temos aquele familiar, o pai, ou a mãe, que já está idoso, não pode sair de casa. Vocês programam lá o Zoom e eles vão participar do evangelho com a gente. A gente divulgando aqui, foi tão bacana, 3 pessoas já estão fazendo parte lá conosco. Foi muito bom. Uma pessoa que fazia parte da casa há muitos anos está voltando através do Zoom, né? Olha que coisa boa. A transmissão, a gente poder divulgar, trazer as pessoas para o evangelho, é uma dádiva, é muito bom. A programação de hoje vai seguir assim. Nossa querida Sueli vai fazer a leitura do evangelho, da mensagem, a prece inicial. As vibrações está com o nosso querido Sérgio Vieira Rosa, concentrado ali. Vai dar tudo certo, viu, Sérgio? E hoje, a palestra, nós teremos o tema, o Cristo Consolador. Como nós falamos do Cristo esses últimos dias, né? Do nosso mensageiro, do Papa. Então, nós falamos muito de Jesus, do trabalho que esse homem fez e que Jesus sempre está do lado dos corações bondosos na caridade, né? Então, nós vamos ter nossa querida Melissa Padilha. A Melissa faz parte dos cursos da casa, faz palestra em outros dias também. Então, é uma colaboradora nossa.
Acho que já é a terceira ou quarta palestra, né? Que está aqui conosco. Que coisa boa, né? A turma jovem fazendo parte das atividades. Muita paz, muita luz, e vamos iniciar as nossas atividades, Sueli. Boa noite a todos. Do livro Folhas de Outono, Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. Individualizar-se é reconhecer a própria maneira de desenvolver-se física, emocional e espiritualmente. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito da Verdade, Paris, 1860. Venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai meu Espiritismo, como outrora a minha palavra. Deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina, e como o massagador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade, e disse, vinde a mim, todos vós que sofreis. Então vamos levar nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, que Ele possa nos abençoar esta noite, que possamos, junto com os mensageiros divinos e a espiritualidade amiga, nos envolver no sentimento de amor, aliviando assim as nossas aflições, as nossas angústias. Que os mentores desta casa possa envolver também a nossa palestrante da noite, a Melissa, que ela possa passar para nós os ensinamentos do nosso mestre e que assim possamos todos nos envolver em uma só sintonia. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Primeiro, eu queria agradecer ao Domingos e à equipe toda pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, por todo o carinho que eles sempre recebem todos nós. Essa equipe é uma equipe muito carinhosa. Bom, a gente vai falar hoje de um capítulo, o capítulo 5, que é o Cristo Consolador, né? É um capítulo relativamente pequeno, não sei se todo mundo já parou para prestar atenção nesse capítulo. Ele é um capítulo relativamente pequeno. Pequeno no que eu quero dizer na quantidade de páginas, né? Ele tem 8 itens e 3 folhinhas. No meu evangelho ele tem 3 folhas. A gente pode pensar que por ele ser um capítulo um pouco mais curto, ele tenha menos importância. Na verdade, eu acho que ele é um dos capítulos mais importantes que a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Se a gente pensar já no título dele, tem 2 palavras muito importantes, que é o Cristo, que é aquele que trouxe para nós diversos ensinamentos, como o Domingos estava falando, a gente acabou de sair da Páscoa. O que mais se ouviu na televisão aí no último final de semana foi sobre Jesus, sobre o seu período aqui, sobre a sua crucificação, enfim. Tivemos um final de semana bastante imersivo dentro dos ensinamentos de Jesus. A gente teve o falecimento do Papa e, com isso, mais ainda. E, nesse mesmo título, ele tem uma segunda palavra, que é o Consolador, né? E aí, eu gosto sempre de pensar que, para a gente entender bem alguma mensagem, seja ela qual for, a gente tem que entender o que significam essas palavras, né? E aí eu fui pensar lá sobre a palavra consolador, né? Sobre esses derivados da palavra. Então, a consolação, o consolar, o consolador, né? E lá no dicionário, a palavra consolar, ela vai significar
o dicionário dá esse significado para a palavra consolar, que é alívio dado à aflição, à dor de alguém, lenitivo, conforto, pessoa ou coisa que consola. Alívio dado à aflição, à dor de alguém, lenitivo, conforto, consolo, pessoa ou coisa que consola. A leitura é a única consolação. Enfim, são exemplos que foram dados no dicionário, que eu achei interessante a gente pensar a partir desse mergulho nessa primeira palavra, né? Então, consolar, né? Se a gente pensa nesse capítulo do Cristo Consolador, a gente pensa que o Consolador ele veio para consolar alguém. E aí, quem que precisa necessariamente de consolo? Quem precisa dessa consolação? É a partir dessa reflexão, né, que eu vou pensar esse capítulo para nós, né? Porque é muito interessante a gente pensar e estudar e ler o Evangelho e entendê-lo e se aproximar das palavras que estão ali. São palavras muito bonitas, são palavras muito consoladoras. Mas o que elas significam na realidade, na nossa vida do dia a dia? E essa é a minha indagação. A gente tem no Espiritismo sempre aquela frase que todo mundo adora falar. Bom, todo mundo aqui, ninguém está a primeira vez, né? Que o Domingos perguntou. Então, todo mundo já deve ter ouvido aquela frase, aquela palavra tão comum no Espiritismo, que é a reforma íntima, né? E o que é a reforma íntima? Nada mais é do que nós nos aproximarmos dos ensinamentos de Jesus. Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, lembramos, então, Opa, passei errado, desculpa. Vamos lembrar e começar essa apresentação, essa palestra, pela primeira leitura desse texto do Evangelho, que é a passagem de João 14. Né? Kardec ele começa com esse texto que diz que, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo quanto vos tenho dito. Jesus, quando ele trouxe essa palavra, né, e Kardec traz, então, esse primeiro texto para nós, para discutir sobre o Cristo Consolador, e essa promessa de Jesus, a gente pode dizer uma promessa, né, um discurso de Jesus, ela vai se concretizar a partir dos ensinamentos dos espíritos que foram trazidos para nós através da codificação espírita, né? Quando a gente pensa em espiritismo, a gente provavelmente alguém já deve ter ouvido falar que o espiritismo ele é considerado a terceira revelação. Por que a terceira revelação? Porque a gente teve lá as primeiras leis trazidas por Moisés, os 10 mandamentos. Depois a gente vê Jesus com um mandamento muito simples, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Foi assim que ele resumiu os ensinamentos de Moisés, em um único mandamento. E aí a terceira revelação, ela vem através do Espiritismo, que traz para nós o esclarecimento e a revelação no sentido de esclarecer e trazer mais claro aquilo que Jesus já veio falar para nós, né? Então, o Espiritismo ele pode ser considerado para nós como uma chave. Vamos pensar, para que serve uma chave? Uma chave ela serve para abrir alguma coisa, né? A gente tem a chave do nosso carro, a chave de casa, a chave de algum lugar que seja seu. Para que serve? Para que você carrega aquela chave? Para você abrir alguma coisa, para você entrar dentro de um espaço, dentro do seu carro, dentro da sua casa. E se a gente pensar, o Espiritismo ele veio como essa chave
né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo mesmo, a gente tem, logo no primeiro capítulo, quando Kardec organiza o Evangelho segundo o Espiritismo, o início, né, do primeiro capítulo, ele já vem trazer, o título é Não Vim Destruir a Lei. É justamente Kardec falando para nós, e os espíritos conjuntamente que orientavam ele, dizendo, olha, o que nós viemos fazer aqui é trazer um complemento, é esclarecer, é falar às claras aquilo que Jesus, aquilo que outras pessoas já haviam trazido para nós, né? Então, se você for lá no primeiro capítulo, Kardec fala muito claramente, principalmente no item em que ele fala sobre o Cristo, ele fala sobre o Espiritismo justamente ser essa chave, que vai decodificar e vai tirar o que a gente pode usar como uma analogia, o véu, né? Porque a gente sabe que Jesus ele falava por parábolas, por histórias, ele falava através de exemplos, que eram exemplos da época em que eles viviam, que muitas vezes é um pouco distante para nós, né? Ele não é tão próximo. E aí o Espiritismo vem, então, trazer para nós um esclarecimento trazer uma descoberta mesmo dessas palavras, né? Então, o Espiritismo ele vem como uma força moral, ele vem trazer coragem, ele vem trazer consolo. Para quê? Para as aflições que nós vivenciamos a cada dia. Porque todos nós temos aflições. Quem é aqui que pode dizer que não tem um problema para resolver em casa? Ou que está aflito por causa de algum problema, de alguma situação, de alguma ocorrência que se deu? Todos nós temos as nossas aflições. Mas o Espiritismo, justamente, sendo a terceira revelação e sendo o Consolador prometido, vem confirmar as palavras de Jesus, de tudo aquilo que ele nos ensinou, né? Como diz na doutrina espírita, né? Ela vem abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos, falando de maneira clara, sem os véus e sem as alegorias ou as figuras que foram usadas na época. Ele levantou o véu sobre os mistérios que antes nos afligiam. E, acima de tudo, né, vem trazer uma consolação suprema àqueles que se sentem desamparados e a todos os que sofrem, oferecendo uma causa justa e um propósito útil para toda a dor que nós enfrentamos. Porque muitas vezes a gente se pergunta, por que né, eu passo por isso? E o Espiritismo, então, é essa consolação que vai emanar dos ensinamentos de Cristo, mas se a gente realmente abraçar a proposta que ele nos faz. Ele nos apresenta uma maneira, eu acredito, né, lendo esse capítulo e pensando sobre ele, em como falar sobre ele, eu acho que a gente vai pensar, né, no Espiritismo como esse Consolador prometido, como Cristo Consolador, que traz palavras de consolo, né, e de ajuda nessas nossas aflições, nos ensinando que a vida existe além daqui, que essa daqui não é a nossa única vida, que temos existências múltiplas, que aqueles nossos queridos estão em outros locais, que muitas vezes as aflições que nós passamos, elas são resultado de coisas que nós precisamos consertar, que nós precisamos arrumar, ou que nós precisamos nos desafiar a viver, né? Então, fiquei pensando que o Espiritismo ele vai trazer para nós uma perspectiva nova diante da vida. Uma forma diferente de encarar cada uma dos nossos desafios. Então, antes, talvez, nós estivéssemos focados nas coisas materiais, no ter, ou em lidar com os desafios da vida de uma perspectiva meramente material. Muitas vezes, a própria religiosidade, né, isso não é uma crítica, são formas diferentes da representação da religiosidade, ela se manifesta de forma externa. Então, a gente precisa cumprir rituais. E aí a gente se sente como se a gente estivesse, de fato, próximo de Jesus. Mas a minha pergunta sempre é, será que nós estamos? Será que, de fato, nós incorporamos os ensinamentos que Jesus nos trouxe? Né? Jesus veio nos ensinar a olhar para as dificuldades de uma maneira diferente. Né? E o Espiritismo faz esse papel. Com seus ensinamentos práticos, diretos e mais objetivos, ele nos mostra uma forma ainda mais clara de como aplicar e consolidar os ensinamentos no nosso dia a dia.
Além disso, ele nos revela a existência da vida, além desta que nós conhecemos, consolando-nos e nos dando novas perspectivas para a nossa jornada. Enquanto Jesus muitas vezes falava por parábolas, o Espiritismo ele descortina os ensinamentos, trazendo para nós uma coisa muito importante, a reforma íntima. Ou seja, é o Espiritismo nas nossas relações diárias. Lembra que eu falei que o Espiritismo é uma chave? Ele é uma chave, porque ele nos abre novas oportunidades de olhar os nossos desafios. Porque ele nos possibilita entender as nossas dificuldades de uma outra forma, né? E aqui surge uma pergunta importante para cada um de nós, que é uma pergunta que eu me fiz. A pergunta primeira é sempre para mim. Nós somos espíritas apenas dentro do centro espírita? O que é muito importante. A gente vem aqui, assiste a palestra, faz o curso, dá aula, não sei o quê. Mas será que o espiritismo ele é só para ser vivenciado aqui dentro? Ou essa vivência ela se estende para fora, né? Para cada momento da nossa vida? Se esse Consolador prometido, se o Cristo Consolador, ele é a terceira revelação, ele vem descortinar os ensinamentos, para que eu preciso desses ensinamentos? Justamente para que esses ensinamentos sirvam para nós como a nossa consolação, trazendo respostas às nossas indagações mais profundas, que todos nós fazemos. Todos nós passamos por dificuldades e é natural, no momento de maior dor, a gente se perguntar aquelas perguntas de sempre. Mas por que eu? Mas por que isso? Então, nós somos seres humanos, né? Todos nós somos seres humanos. Então, todos nós carregamos essas dúvidas. E aí, pensando, então, nessa perspectiva, né? O consolo ele vai se manifestar, então, quando nós olhamos para as nossas adversidades à luz do Espiritismo, à luz dos estudos espíritas, né? Nesse mesmo capítulo, tem uma frase muito famosa, que a gente repete muito também, que está lá no item 5, e é uma frase dita pelo Espírito de Verdade, que diz assim: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Então, quando eu falei que a gente, do Centro Espírita, a gente vem para cá para nós nos abastecermos desses estudos, né? Para que para que a gente se abasteça da palavra, do texto, dos cursos. Por isso que o Espiritismo ele é muito famoso por vamos estudar, gente, vamos fazer um curso, vamos aprender, vamos estudar o Evangelho, vamos estudar o Espiritismo, vamos aprender. Isso para quê? Porque a gente só pode fazer modificações concretas quando, de fato, a gente conhece alguma coisa. Então, o Espiritismo, o estudo, né, esse instruí-vos que o próprio Espírito de Verdade ele diz para a gente nesse capítulo, ele tem uma razão prática de ser. Porque, pelo conhecimento que a gente adquire, a gente vai poder, de fato, encarar Jesus como esse Consolador, os ensinamentos dele, o Espiritismo como esse Consolador prometido, como aquele que consola as minhas dores, né? Tem um texto muito interessante que Emmanuel fala no livro Consolador, que ele diz assim: podemos tomar o Espiritismo simbolizado deste modo, como um triângulo de forças espirituais. Então, na base desse triângulo, a gente tem a ciência e a filosofia, que vinculam à Terra essa figura simbólica. Então, a filosofia e a ciência espírita, ela nos vincula com a matéria, entendendo por que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo, o que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. E a ponta do triângulo lá em cima, né, é o ângulo divino, que nos liga ao céu. Então, no seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações, de estudos, né, de investigações humanas. E no aspecto religioso, ele repousa a sua grandeza divina, por construir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Então, seus ensinos, se a gente pensar aqui, né, que os seus ensinos eles são a nossa consolação, porque trazem as respostas às nossas indagações.
aquelas muito comuns. De onde que eu vim? Para onde que eu vou? O Espiritismo nos explica isso, né? E aí, como vemos também nessa comparação de Emmanuel, o Espiritismo ele abrange todos os aspectos da nossa vida, né? Formando uma filosofia, como está lá no Livro dos Espíritos, logo na introdução, Kardec coloca o Livro dos Espíritos, a filosofia espiritualista, porque tende a ser uma forma de interpretação e de como nós vivenciamos, né? O que é uma filosofia? É um modo de você encarar a vida, de você interpretar a vida. Então, a filosofia espírita é um modo da gente encarar e da gente interpretar a nossa vida, né? Que abrange todos os aspectos éticos da nossa vida. Então, eu escolho, por exemplo, numa relação conflituosa, eu me escolho me calar. Por quê? Porque eu sei que aquele irmão que está do meu lado, ele ainda precisa, ele é um espírito como eu, imperfeito, que precisa aprender certas coisas. Então, eu entendo que a minha resignação diante da dificuldade é uma resposta, é um entendimento de que todos nós estamos caminhando para a evolução. Isso foi só um exemplo, né? E aí, eu acho interessante que o primeiro item do capítulo, ele é o jugo leve, né? Jesus, quando ele está lá no Evangelho de Mateus, ele fala que ele vem trazer, ele vai nos aliviar, e que ele vem trazer para nós um jugo leve. E aí sempre me perguntei o que é um jugo. Um jugo é essa madeira que fica em cima da cabeça dos bois, que juntam eles e fazem eles arrastarem coisas, né? Eles precisam ficar atrelados para carregar uma carroça ou um arado. Então, se a gente pensar, quais são os jugos que nós carregamos? Podem ser vários, pode ser todas as dores que nós temos. E qual é o jugo que Jesus vem nos trazer? É justamente os seus ensinos. Os ensinos de Jesus são o jugo que ele traz para nós, as palavras dele. Então, se a gente pensar, hoje para nós, o Espiritismo é o nosso jugo. É aquilo que nós precisamos vivenciar, que são os ensinos de Jesus, né? Então, mas para tudo isso, a gente tem que pensar, fiquei pensando, que para tudo isso a gente precisa ter uma coisa simples, que não é tão simples assim, que é a fé. Se a gente vai lá no dicionário de novo, que eu gosto de sempre pensar na definição das palavras, o que é fé? O que é fé? Não. Quais são os sinônimos de fé? Apoio, confiança, convicção, crença. O que é o antônimo de fé? Ou seja, o contrário dele. É a desconfiança, o descrédito, a descrença, a dúvida, a incerteza, o receio, a suspeita, a hesitação. Acredito que, refletindo sobre esse texto, é muito importante que a gente saiba que o Consolador prometido é o Espiritismo, a terceira revelação, que os ensinamentos de Jesus, ou seja, a sua lei que ele trouxe para nós, que nada mais é do que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é o jugo que ele quer que nós carreguemos. Porque quando você ama de fato o próximo, tudo aquilo que ele faz ou que nós convivemos diariamente se torna mais leve. Ou não. Se as pessoas que nós mais amamos, nós não toleramos um pouquinho mais as dificuldades delas, porque nós a amamos. Então, isso se torna mais leve. E aí, a gente precisa ter uma coisa, que é a fé, a confiança de que aquilo que nós estamos aqui ouvindo e que nós estamos lendo e estudando, de fato é o que nós precisamos vivenciar no nosso dia a dia. Então, as máximas de Jesus, fora da caridade não há salvação, espíritas amai-vos e instruí-vos, precisam ecoar naquilo que eu já disse, que é as nossas ações cotidianas. Eu gosto muito também de uma passagem do Evangelho que fala sobre a caridade material e a caridade moral. Penso eu que a caridade material, todos nós fazemos, né? Geralmente você vem para o Espiritismo e aí você, de fato, faz trabalho social, trabalho de assistência, ajuda, dá cesta básica, dá comida, faz tudo isso. Mas a caridade moral, será que nós somos tão caridosos assim? Né? Que é aquela caridade que eu estava falando. Pensar que todos nós que convivemos diariamente, somos espíritos imperfeitos, vivendo num planeta de provas e expiações.
E esse é um dos ensinamentos que a gente pode pensar, né? A caridade com o meu irmão, a compreensão melhor sobre ele, sobre a evolução espiritual dele, sobre a minha também, né? Tem um texto muito bom lá no Livro dos Espíritos, de São Vicente de Paulo, que diz assim, que a verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto na maneira como no ato. Lembre-se também de que, aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito do benefício. Amem-se uns aos outros. Eis toda a lei. Lei divina pela qual Deus governa os mundos. Então, a minha reflexão termina nesse sentido, de que o Consolador prometido, ele é muito interessante a gente falar que o Espiritismo é a terceira revelação. Mas o mais importante é nós pensarmos como, de fato, o jugo de Jesus, os seus ensinamentos, esclarecidos pelo Espiritismo, eles estão sendo executados nas pequenas ações, no nosso dia a dia. Ninguém está dizendo que é fácil tomar decisões baseadas nesses preceitos. Não é, eu sei que não é. A gente luta todos os dias para fazer o certo. Afinal, como eu disse, a gente vive num planeta de provas e expiações. Mas a gente precisa começar, certo? Pequenas decisões podem ir aos poucos se acumulando e fazendo a diferença. Afinal, Jesus, como diz o Espiritismo, é nosso modelo e guia, o governador do planeta Terra. As palavras ditas por ele, inscritas nesse capítulo do Evangelho, têm de ser verdade, de alguma forma, que é essa palavra que está lá em cima. Que a gente possa, então, refletir profundamente nessas questões e buscar viver de pouquinho, de passo em passo, de pouquinho em pouquinho, a terceira revelação, o jugo de Jesus, os seus ensinamentos. Que a plenitude desse Cristo Consolador possa habitar daqui a algum tempo nas nossas vidas. Que a paz e a luz estejam com todos vocês. Muito obrigada. Aproveitando esta energia deixada pela palestra da Melissa sobre o Cristo Consolador, e vamos então nos colocando em posição para recebimento do passe, colocando as mãos sobre os joelhos, fechando nossos olhos, elevando o nosso pensamento para o alto em busca de Jesus, dos nossos mentores. E na sequência, os médiuns passistas já podem iniciar o trabalho do passe. E simultaneamente vamos buscando um breve reabastecimento para o nosso corpo. Vamos então buscando essa luz que está lá no alto, e essa luz vem descendo vagarosamente, pairando sobre a nossa cabeça, iniciando esse reabastecimento pelo nosso coronário. Coronário, onde temos a glândula hipófise, responsável pela nossa caminhada cósmica. Logo abaixo, no frontal, centro da testa, onde temos a glândula epífise, responsável pela nossa comunicação com a espiritualidade. E essa luz vai descendo para o laríngeo, no centro da garganta, onde temos a glândula tireoide, responsável pelas nossas palavras ásperas ou roas, mansas, amorosas. E a luz vai descendo para o cardíaco, onde temos a glândula timo, responsável pela oxigenação, também responsável por ser o centro das nossas emoções. E mais abaixo, essa luz vai descendo para o esplênico, onde
é responsável para distribuir a energia para todos os outros chakras. E mais abaixo, para o gástrico, descendo ainda para o genésico, responsável pela nossa sexualidade e pelos órgãos reprodutores. É o chakra que mais sofre devido à proximidade das energias inferiores. E essa luz vai descendo para o básico, onde nos liga, nos faz o aterramento às energias da Terra. E essa luz vai então descendo pela perna direita, passando pela sola dos pés, subindo pela perna esquerda e agora iniciando a subida pela coluna vertebral. Vai então energizando vértebra a vértebra, passando pela coluna cervical e chegando novamente ao coronário, finalizando assim este ciclo de reabastecimento. Uma vez reabastecidos, vamos doar um pouco destas energias em favor dos nossos irmãos necessitados. Vamos iniciar pelos hospitais, onde temos ali criaturas nas mesas de cirurgias, no pós-operatório, nos prontos-socorros, nos corredores. Vamos vibrando pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos paramédicos, pelo pessoal da limpeza e da cozinha. Vamos vibrando para os orfanatos, onde milhares e milhares de crianças se encontram na esperança, na expectativa de pais adotivos, para que possam ter um lar, para que possam ter este calor familiar. Vamos vibrando também para os orfanatos, ou melhor, para os asilos, para as casas de repouso, onde milhares de idosos ali se encontram na esperança, na expectativa da visita de um parente ou de um filho. Vamos agora vibrando para os moradores de rua, onde somente na nossa cidade de São Paulo, este número já ultrapassa 80 mil pessoas, para que cada uma dessas pessoas possa encontrar uma mão amiga, e eles mesmos, através do seu livre-arbítrio, das suas decisões, de vencerem este obstáculo, possam amanhã serem mais uma pessoa para que venham a contribuir com seus próprios recursos, com seu próprio crescimento. Vamos vibrando para todas as criaturas que tiveram seus lares arrasados pelas enchentes, pelas águas, pelos desmoronamentos, e no Nordeste pelas secas. Vamos vibrando pela nossa casa de paz e amor em Jesus, pelas 3 unidades, Tatuapé, Guaianazes e Ferraz de Vasconcelos. Vamos vibrando pelos seus dirigentes, pelos diretores, pelos frequentadores. Vamos agora vibrando pelo nosso lar, pelos nossos parentes, pela esposa, pelo esposo, filhos, irmãos, pelos nossos vizinhos, para que a espiritualidade amiga possa aplicar uma asepsia, disseminando todas as energias negativas que pairam nas paredes, nos cantos,
Vamos agora, queridos irmãos, vibrando pelo nosso governo central, pelos 3 poderes, para que haja harmonia entre os poderes, para que as decisões sejam sempre em favor dos mais necessitados. Vamos vibrando também para os outros países, seus governantes, que as decisões sejam sempre em favor dos pobres necessitados. Vamos vibrando em favor da paz em todos os países, para que também seus dirigentes decidam sobre a paz. Vamos vibrando pelo planeta Terra, este planeta que nos acolhe, que nos recolhe sempre como um berço na manjedoura, nos dando sempre, mais uma vez, a oportunidade de crescimento e aprendizado. Vamos agora vibrando pelas águas, as águas que trouxemos ou que deixamos em nosso lar, na jarra, na caixa d'água, nos filtros. E para isso vamos buscando nossos irmãos espirituais, os conhecedores da natureza, os médicos, químicos, biólogos e farmacêuticos, os conhecedores das plantas, das raízes, das matas amazônicas, das praias, das profundezas marítimas, esses espíritos de escola, que unidos num só pensamento de amor e fraternidade, possam elaborar neste grande laboratório do cosmo universal, esta seiva medicamentosa que tanto necessitamos, e a faça fluir por esta calha invisível, preenchendo os nossos vasilhames. E que este medicamento possa conter tudo aquilo que necessitamos para suprir nossas deficiências físicas, morais e espirituais. Para que possamos, querido Mestre Jesus, sermos hoje melhor do que fomos ontem. E que sejamos amanhã muito melhor do que estamos sendo hoje. Vamos agora indo para o encerramento com a prece de Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todo o mal. Amém. Boa noite a todos. Bom retorno aos seus lares. Até a próxima terça-feira. Muita paz. De luz, paz e amor em Jesus.